imortal, o ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar seu desejo, um mundo melhor. Seu desejo, um mundo melhor. Então, muito boa noite, Dora. Muito boa noite, Ariovaldo. Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Tainá e sou trabalhadora do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que é aqui de Araraquara, interior de São Paulo. E hoje, com muita alegria, né, Ariovaldo, a gente inicia um novo trabalho na nossa casa, um novo projeto, que é o estudo, a reflexão do livro Palavras de Vida Eterna, que é de autoria de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E hoje, então, a gente conta com a participação da Dora, que é do Café com o Evangelho, né, Dora? E... Isso. Pode terminar, depois eu me apresento. De qual cidade você é, por favor? Eu sou de Rio das Ostras, sou trabalhadora da Casa Espírita Suave Caminho aqui. Uma das casas a que o Café com o Evangelho é vinculado. O café ele é feito por trabalhadores tanto da Suave Caminho de Rio das Ostras, como pelo Trabalhadores de Jesus de Cabo Frio, né, que é o Marcelo Turno. Então, são duas casas unidas nesse projeto. Que legal, muito bom. Excelente, né, Sr. Evaldo? Excelente. Bom, eu também queria dar meu boa noite a todos que estão nos ouvindo, agradecer a presença de todos vocês, que nós hoje é a primeira live que nós estamos fazendo, estamos aprendendo a fazer live, e agradecemos a presença da Dora. A Dora, ela foi encantadora por causa do sorriso da Dora. Meu Deus do céu. Pode ter a maior tempestade que tiver no mundo, ela está sempre sorrindo. Isso é bom, né? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, viu, Dora? Isso é contagiante, né, Sr. Evaldo? Mesmo de longe, a gente já sente essa energia, já nos toca, é capaz de nos atingir aqui de longe, né? E, bom, eu também sou trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Araraquara, onde a gente mora aqui, né? E essa, como eu já disse, é a nossa primeira live. Sejam muito bem-vindos. Isso mesmo. Eu acho que a Dora teve algum probleminha com a conexão dela, Sr. Evaldo. Vamos convidá-la novamente. Vamos ver. Voltei. Aí, voltou. Desculpem. Imagina. Faz parte dos ofícios aqui, tudo online, né? Faz parte. Bom, o Sr. Evaldo, ele estava se apresentando. Você conseguiu pegar, Dora? Peguei o comecinho, mas o seu Ari eu já conheço, assim como a Cris, né, a esposa dele. Já tive o prazer de conhecer virtualmente, mas conheci já. Então, peguei um pedacinho da apresentação dele para os amigos que estão assistindo aí. Tá certo. Ele é o nosso mestre aqui no centro, né, Sr. Evaldo? Ele, junto com a dona Cristina, é que fazem tudo tocar, tudo girar aqui, nesse trabalho tão bonito que a gente tem na casa. Que é a casa eu já fui chamando de Cris. Olha a intimidade. Seu Ari. Tá Ari certo. e Cris, tá certo. Mas muito bom. O que vocês acham, então, da gente dar início ao nosso estudo, fazendo a nossa prece de abertura? Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem. Perfeito. O senhor Evaldo faria para nós essa gentileza?
Faço sim, faço. Tá ok, então. Então, querido Mestre Jesus, nós agradecemos por estarmos iniciando um novo trabalho, esta live chamada Palavras de Vida Eterna, que é o nome do livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nós vamos estudar o livro, lição por lição, a cada dia, Senhor. E pedimos que os Espíritos superiores estejam nos intuindo, nos amparando, e nesta noite a Dora, que está conosco, que ela seja muito envolvida, para que ela possa trazer os ensinamentos que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos aprender. E que essa live, Senhor Jesus, seja muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento de cada dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa chance que estamos tendo aqui na Terra, de fazermos esse estudo, esse aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, senhor Evaldo. Então, Dora, a gente se inspirou bastante no trabalho de vocês. Então, hoje, né, como a gente disse, a gente inicia Palavras de Vida Eterna e a gente vai começar pelo prefácio, que é Ante o Divino Mestre. Você poderia fazer a leitura para nós e ir comentando conforme você for sentindo no coração? Com certeza. Vamos lá. Legal. Vocês preferem, então, que a gente vá lendo e comentando ou leia tudo de uma vez? O que o Ariovaldo prefere, Não, eu prefiro o que a Dora faz, porque nós estamos aprendendo com a Dora, né? Ela é a professora. Ela é a professora nossa. Então, Dora, na como é que verdade, faz, Dora? Então, o que acontece? O projeto do café é justamente para simplificar o evangelho, sabe? Às vezes as pessoas comentam assim, eu convido, e aí as pessoas falam assim, não, eu não tenho ainda capacidade de falar sobre isso, quando, na verdade, o evangelho ele não veio para os que sabem de alguma coisa, uma vez que ninguém sabe o suficiente do evangelho, né? Encarnado aqui. Ele veio para todos. O Cristo não falava com uma linguagem para ninguém entender. Ele falava aos corações, dos mais simples àqueles mais notáveis na sociedade. Então, às vezes é muito de uma distância que a gente mesmo se coloca da mensagem dizer isso, que o evangelho, a oratória, né, o entendimento é só para alguns, eu não sou digno disso. Então, a proposta dessas leituras assim comentadas, principalmente em grupo, que é tão melhor, né, que não fica aquele monólogo, é justamente trazer essa simplicidade. É claro que existem os estudos minuciosos do Evangelho. Tem o Miudinho, por exemplo, de Uberaba, do Luiz Elias, que é uma delícia de acompanhar, em que ele vai nas escrituras, ele estuda minuciosamente. Então, para isso, você realmente tem que ter um mergulho, uma pesquisa. É interessante também esse estudo. Mas Emmanuel, sobretudo, quando vem nos falar sobre as reflexões que ele faz acerca do Evangelho de Jesus, ele já traz aquilo sob a sua ótica, o seu ponto de vista. Então, o interessante é que a gente contextualize a reflexão de Emmanuel dentro do que ela pode modificar na nossa vida. Então, que ninguém se assuste, que ninguém fique preocupado de, mas eu não conheço os versículos, eu não estudei os livros da Bíblia, eu não me sinto capaz. Na verdade, é mais do que o que está ali. É sobre o que a mensagem fala aos nossos corações. Então, eu proponho que esse início seja, assim, bem simples, sem muitas informações de mergulho, mas que a gente possa, todos nós, os três aqui, quem tiver à vontade para comentar no chat, que a gente possa entender o que simples, na simplicidade, a primeira mensagem de Emmanuel nesse prefácio, o que ela nos diz, né? E aí ele começa falando sobre uma passagem dos Atos. E aí ele começa assim, eu estou acompanhando pelo Testamento Xaveriano, eu não tenho o livro em mãos, então também fica a dica. No Testamento Xaveriano, você jogar no Google,
Tem todas as obras de Chico lá em PDF, para quem precisar pesquisar. Inclusive o Vitor Sônego me mandou o link de lá mesmo para que eu tivesse acesso. Então, se você não tem o livro em mãos, acessa na internet que a gente acha. Mas é claro, é importante também comprar a obra, que certamente vai auxiliar, né? As obras de Chico, elas são sempre para fins filantrópicos. Então, ele diz assim: Senhor, no dia de Pentecostes, quando quiseste reafirmar as boas novas do intercâmbio, entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, deliberaste agir de público, sem que ministros ou líderes humanos estivessem superintendendo a reunião. Ou seja, na frente de todos, né? No público mesmo, para todos verem. Pedro e os companheiros oravam, depois de providências, para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas, quando, aí ele abre aspas, todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fecha aspas. E ele põe a informação que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Com isso, não desejamos dizer que desprestigiavas a autoridade e a organização que honorificas com o teu apreço, e sim que podes administrar os teus dons inefáveis sem a intervenção de ninguém. E isso vem ao encontro com o que eu comecei conversando, né? Que às vezes a gente acha que o poder de fala, que a capacidade de comunicação com a espiritualidade, ela está limitada na mão de poucos, de alguns. E algumas vezes a gente se sente tão pequeno que a gente começa a terceirizar até prece. Alguém já deve ter chegado para o seu Ari e falado assim: seu Ari, sua prece é mais poderosa que a minha. Reza aí por mim, seu Ari, porque o senhor, com certeza, a sua prece chega mais rápido do que a minha, né? Então, ele vem, me traz, né? No meu coração, me fala isso. Olha, é claro que é importante ter autoridade e organização na sociedade, mas Jesus fez aquilo ali em público, sem ser liderado por ninguém, justamente para dizer que a gente não precisa de intercessor para comunicar com o mundo espiritual. E aí ele pode até estar mencionando ali a comunicabilidade, mas uma prece é uma forma da gente se comunicar com o nosso guia, é uma forma da gente sintonizar com as vibrações daqueles que estão em volta de nós, tentando tantas vezes nos aconselhar, mas às vezes a gente, tão distraído em vibrações menos felizes, não consegue alcançar aqueles conselhos salutares. Então, não dá para dizer assim, só o médium consegue se comunicar. Ostensivamente, sim. Mas quantos de nós, no momento de prece, não teve ali aquela inspiração? Depois de um culto do Evangelho no lar, quantos de nós não tivemos, assim, de repente, um pensamento, opa, clareou uma problemática que eu tinha e não via solução. E, de repente, veio. Então, todos nós temos esse campo aberto. É preciso que a gente se coloque à disposição, que a gente busque. E que a gente pare de se sentir tão diminuído, né? Achando que o outro, porque talvez ocupe um cargo X ou um cargo Y, ou tem mais tempo de doutrina, tem um acesso mais livre com Deus do que a gente. E aí a gente terceiriza um serviço que é para ser nosso, né? O que vocês acham? Tem, sim, toda a razão, Dora. Eu penso no meu ponto de vista, né, que essa ligação com a espiritualidade, com Deus, com o Criador, é uma ligação direta, que é como você falou, que só depende da nossa sintonia, só depende do nosso querer, da nossa vontade, de muitas vezes a gente tirar toda aquela confusão que está dentro da gente, a gente respirar, olhar para dentro, porque é aqui dentro que ele está, é aqui dentro que ele vive tão bem, e se permitir sentir, se permitir gerar essa ligação, ter esse envolvimento, né? Essa coisa acolhedora.
e essa abertura que flui, porque ele nos criou. Somos frutos dele. Então a ligação ela é direta, né? E muitas vezes é como você disse. Às vezes a gente acha que não é capaz, às vezes a gente acha que não é possível, mas é uma tremenda ilusão. Só basta a gente querer, a gente se aceitar como filhos que somos e conseguir fazer essa ligação que já existe e só depende da gente, muitas vezes, né? Com E, certeza. Seu Ari tá sério, gente. Tô até preocupada. Não, não, eu estou pensando o que que eu vou falar. Essa comunicação com o plano espiritual ela é contínua, né? E nos momentos de prece, nós como que abrimos a nossa alma para receber essas orientações em forma de intuição, de pressentimentos, né? É muito comum isso aí na nossa vida, né? Às vezes os espíritos me chamam a atenção, às vezes me chamam a atenção. Né? Uma vez eu tive um problema muito sério, né? E eu entrei em desespero, apesar de, de todos esses 71 anos de idade na doutrina espírita, né? Porque eu já nasci na doutrina espírita, né? Eu entrei em desespero, né? E eu peguei e falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? O que é que eu faço? Aí uma pessoa falou assim para mim, vá se consultar com um médium fulano de tal, que ele pode te ajudar, ele pode te esclarecer, ele pode te dar uma orientação. Eu falei, mas será? Ele falou, vai. Eu peguei, fiquei pensando, falei, não, eu tenho vergonha em Araraquara de consultar um médium em Araraquara, que eles vão ver as minhas dificuldades. Fiquei envergonhado. Aí eu me lembrei que tem uma cidade chamada Santa Rita do Passa Quatro, que é próxima aqui a Araraquara, próximo mais ou menos, né? 145 quilômetros. É mais próxima do que Rio das Ostras, né? Então eu falei, Infelizmente, né? eu não dormi à noite, eu estava aquele desespero, então eu falei, não, eu vou lá em Santa Rita do Passa Quatro. Olha que orgulho, né? E aquela coisa, aquele desespero. Será que os espíritos me abandonaram, né? Foi o meu sentimento, eu confesso a minha fragilidade, né? As minhas dificuldades, apesar de todos os conhecimentos. O calo, quando aperta em mim, eu já começo a gritar. Ai, 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 eu começo a gritar, né? Que nem o Chico no avião, aquela história do avião que o avião ia cair, né? Mas isso é outra coisa, eu não vou falar agora. Então eu fui para Santa Rita. Cheguei lá em Santa Rita, recebi uma senha 132. Falei, meu Deus do céu, vou sair daqui de noite. Quando chegou na minha vez, tinha um médium de pé, o médium lá já tomado por um espírito, que eu percebi, e do lado dele um assistente com uma prancheta. Então o assistente estava com a prancheta, falou 132. A hora que eu levantei, o espírito falou assim para mim assim, eu é que fui te buscar, eu é que queria falar com você. Aonde está a sua fé? Aonde estão os seus conhecimentos espirituais? Que absurdo o seu comportamento. Você pensa que você está sozinho? O que você está esperando da vida e tal? E eu comecei a chorar de emoção, e ele começou a chamar a minha atenção da minha insegurança diante do problema, da minha falta de fé, falta de confiança no plano espiritual. Pensa que nós não estamos cuidando do seu problema? Pensa que nós não estamos sabendo do seu problema? As coisas vão melhorar. Não é para você ficar assim, o que você está pensando? E chamou e eu chorava. A Cristina ficou do lado de fora. Aí quando eu saí, todo chorando, eu falei assim, o que você falou para ele? Ele falou assim, eu não falei nada. Ele falou tudo. Então veja, o que é isso? É quando nós oramos, nós temos que ter a certeza, eu aprendi, foi um aprendizado para mim. Eu estou sempre levando essas chapuletadas dos espíritos para eu poder aprender a ser espírita, porque eu conheço as obras espíritas, a teoria, mas chega na hora na prática, na hora de aplicar, ai meu Deus do céu, e agora? O que vai ser de nós? Entende? E não é assim, agora eu já sei. Agora eu grito, mas mais grito baixinho, porque eu já sei que os espíritos estão sempre conosco,
nos ajudando, nos amparando, nos auxiliando, nos envolvendo com o seu amor, porque os Espíritos nos amam muito mais do que nós podemos imaginar. Nós somos, né? Kardec perguntou aos Espíritos. Os Espíritos influenciam nossa vida muito mais do que podeis imaginar. Normalmente, são eles que vos dirigem. Então, nós somos dirigidos pelos Espíritos, né? Então, nós precisamos ter essa fé, essa confiança. E aprendemos agora, mais uma vez, com Emmanuel, em que ele mostra que Pedro e os companheiros oravam depois de providências para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas. Quando, abre aspas, né, todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, todos eles receberam ali, naquela hora, aquela visita dos Espíritos superiores que os envolveram e eles começaram a falar. Nós somos assim também. Quando nós oramos, nós recebemos. É muito interessante, seu Ari, o senhor falar isso, porque assim, eu não tenho mediunidade ostensiva, pelo menos não a desenvolvi até hoje. Mas em muitas situações, quando sou chamada a fazer alguma exposição, sobretudo quando estou sozinha, quando a gente não divide assim a bola, né? Porque assim dá mais segurança pra gente. Mas quando está sozinha, agora então na pandemia, que você não vê nem o rostinho do outro lado, né? Que antes na casa espírita você ainda olhava para o público e via assim a reação, aqueles rostinhos. Agora não, agora é uma tela só. Quantas vezes você prepara o estudo, quando você vai falar com maior insegurança, às vezes vem umas inspirações, você faz o estudo, termina e fala assim, meu Deus, de onde eu tirei isso? Não é possível, eu não me preparei para isso. Não fui eu que falei isso, com certeza. Não estava mediunizada, óbvio, mas certamente, se a gente tem boa vontade, nós somos sempre utilizados como instrumento no bem. Sempre. Exatamente. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? De estudar, tem que fazer a nossa parte. Mas eles sempre estão conosco. Sempre. É impressionante. Sempre. Exatamente. Como o senhor Ariovaldo sempre diz, né, Ariovaldo? Lança o coração que o corpo acompanha. Então, lança o coração que a espiritualidade ampara, a espiritualidade acompanha, dá o suporte necessário. A gente fazendo a nossa parte, eles completam tudo, né? E nos conduzem da melhor forma possível mesmo. Que às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente nem acredita que a gente fez ou falou. Foi, assim, intuído aquilo, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Com certeza. Vou continuar a leitura, posso? Vai, claro. Pode. Vamos lá. O narrador evangélico vai mais longe. Conta-nos ainda que a multidão te escutou o verbo renovador, tomada de assombro, porquanto fizeste com que cada um dos circunstantes te ouvisse comunicado, entre aspas, em seu próprio idioma. Também está lá em Atos, capítulo 2, versículo 6. Rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos para rogar-te apoio no limiar deste livro. E aí, lembrando que esse prefácio é uma prece de Emmanuel, né? Ele começa fazendo aquela interjeição, Senhor, e aí ele diz isso, olha, Senhor, eu relembrei isso para te dizer que eu preciso de apoio no decorrer desse livro. Estamos agrupados nestas páginas, os leitores amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. A gente vê a humildade de Emmanuel, que é um espírito com uma bagagem, né? Que tem, assim, uma capacidade de destrinchar o Evangelho, de contextualizar para nós as diversas passagens. E mesmo assim, ele inicia um prefácio numa prece, rogando a Deus, ao Senhor, que o intua e que intua a nós, leitores, para que nós consigamos também absorver de tudo que vai ser colocado na obra
né, da melhor forma possível. E quando ele relembra que cada um dos circunstantes ouviu no seu próprio idioma, me remete que, na verdade, uma mesma mensagem, ela pode chegar com uma linguagem tão diferente a tantos corações. Talvez eu vá ler uma mensagem hoje, para mim, ela seja uma explicação. Para o outro, ela pode ser um consolo. Para o outro, pode ser até uma afronta, se aquela mensagem tocar no seu orgulho. Quantas vezes, né, a gente assiste uma exposição ou lê um livro e aquilo toca direto na nossa sombra. A gente, ai, para que eu fui mexer nisso hoje? Eu não era para eu ouvir isso hoje, eu não queria mexer nesse defeito hoje, mas olha aí. Quantas vezes? Então, uma mesma mensagem, dependendo do coração que vai ouvi-la, ele pode ouvir em linguagens diferentes. Porque o Evangelho é assim. A cada vez que nós o lemos, dependendo do momento da nossa vida, ele traz para nós uma mensagem. É claro que muitas vezes, com as nossas dificuldades, a gente bem que deturpa um pouco, né, a mensagem ao nosso bel prazer, para sim, por conveniência, para justificar alguns atos que a gente anda cometendo ainda equivocados. Mas sempre que a gente amadurece a consciência, a gente revê aquele mesmo ensinamento já com um olhar mais amoroso, compreendendo que a mensagem estava ali. Nós podemos até distorcer, às vezes, para tentar ludibriar, fazer aquela autossabotagem que às vezes a gente faz. Mas quando a gente amadurece um pouquinho, a nossa consciência apita. E aquela mesma mensagem já nos traz um outro panorama, né? O que vocês acham? Muito bem mesmo. E eu queria destacar aqui só essa humildade de Emmanuel, né? A humildade extraordinária de Emmanuel na prece. Porque o Emmanuel é um espírito, um colosso de espírito, né? Uma cultura, conhecimentos e tudo, né? Então, essa prece tão singela, fazendo a Jesus, ao Senhor, né? Estamos agrupados nesta página, ele, Emmanuel, na sua prece, dizendo, os leitores, amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. Que maravilha! Então ele está pedindo a Jesus, esse Senhor eu acho que é Jesus, acho que ele está orando para Jesus, ou pode ser para Deus, eu não sei. Mas ele está Mas pedindo... Jesus disse que ele está no Pai e o Pai está nele, a gente até confunde, né? Muitas vezes, apesar de nós sabermos que ele é nosso irmão maior, às vezes nós nos remetemos a ele como pai, porque aquele irmão mais velho, às vezes, é para muitos um pai, não é verdade? Exatamente, exatamente. E antes disso, Emmanuel diz assim, rememoramos semelhante passagem, aquela passagem Do Pentecoste. do Pentecostes. Rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos para rogar-te apoio no limiar desse livro. Que coisa grandiosa a prece de Emmanuel. Como é um espírito humilde, né? E os espíritos, que é a característica dos espíritos superiores. Humildade, né? E a gente às vezes pensa que a gente sabe tudo, né? Que a gente já tem conhecimento de tudo, que nós já temos domínio daquilo outro. Eu sei, ele não sabe, né? Ele tem esse pensamento. Não. Agora ele vê Emmanuel, com toda essa grandiosidade dele, com toda essa cultura, seus conhecimentos, fazer essa prece, pedindo que Jesus o ampare, para que ele possa ter um apoio no limiar desse livro, no início desse livro. Maravilhoso. Gostei disso. Achei muito bonito. Isso me fez pensar numa outra coisa agora te ouvindo, seu Ari. Porque muitas vezes a gente faz uma prece quando a gente está inseguro, né? Quando a gente não tem muita certeza, quando a gente está numa aflição, aí a gente lembra com mais facilidade. Mas quando a gente orgulhosamente acha que está dominando a situação, a gente esquece de fazer uma prece, né?
Aquela cozinheira que faz um arroz com feijão com o pé nas costas, que já faz aquilo há anos e que toda a família aprova aquele almoço de domingo gostoso. Será que, por já dominar ali a cozinha, ela lembra toda vez de fazer uma prece? Isso é um exemplo bobo, né? Mas às vezes no nosso labor, no nosso trabalho mesmo, no nosso ofício, aquele que traz o pão para a nossa casa, que muitas vezes a gente já faz há muito tempo e que se sente ali apto já na nossa tarefa. Talvez a gente já se sinta tão seguro que não se lembre de orar. E Emmanuel, ele é um espírito que ditou tantas páginas, e mesmo assim, com certeza ele era muito seguro do que dizia, mas mesmo assim ele nos mostra que não há momento nenhum da nossa vida em que a gente deve hesitar de rogar a Deus o auxílio para qualquer coisa que a gente faça. A gente nunca é bom o suficiente em qualquer tarefa, mesmo naquela que a gente acha que a gente já sabe de cor e salteado. Tudo pode acontecer, não é verdade? É verdade. Você falou isso aí da pessoa que tem essa experiência em cozinhar bem, então nem faz a prece. Me lembrei da Tainá, né? Tainá, como você faz a prece, como você faz aquelas comidas gostosas que você sabe cozinhar Oh, também? senhor Evaldo, Fale a verdade aqui para nós. eu confesso que nessa parte eu não domino. Então, quando eu tenho que cozinhar, eu preciso me preparar, pedir para a espiritualidade me ajudar, para que as pessoas consigam pelo menos comer. Então, eu não domino por enquanto. Mas vou dominar. Um dia eu chego lá, se Deus quiser. Mas muito bom, gente. Eu acho que vocês colocaram assim de uma forma muito clara, né? Tocar nesse ponto da humildade de Emmanuel, de começar o livro já com essa sintonia, né? Com essa conversa íntima com Deus. E expor isso para nós leitores, eu acho que é muito grandioso mesmo, para que a gente reflita, como vocês trouxeram aqui, essa questão do quanto é importante a gente estar sempre em sintonia, porque eles estão sempre em sintonia conosco, eles sempre nos acompanham, mas é muito importante para que qualquer atividade que a gente execute aqui na Terra, seja ela nós estando confiantes ou não, a gente precisa estar em sintonia com eles, ligado a eles, porque é uma troca enriquecedora e muito importante para a construção aqui, né? Então, acho que foi muito grandioso mesmo ele ter começado o livro com essa conversa que ele tem provavelmente sempre, né, com Deus, com Jesus, porém aqui ele expôs para a gente. Então, acho muito interessante, né? Muito bom. Tá, eu lembrei nesse negócio de prece, cozinhar, fazer a prece e tudo, que eu lembrei de uma piadinha, né? A Hum, professora perguntou para o Zezinho, Zezinho, na sua casa Sempre o vocês fazem... Zezinho, gente. Conhece essa peça? Conhece essa piada? Não, não conheço não, mas é Não porque as conhece? piadas de criança levadas são sempre o Zezinho. Zezinho. Perguntou para o Diga. Zezinho, Zezinho, na sua casa, na hora do almoço, vocês fazem a prece na hora de comer? Assim, não, professora, a mamãe cozinha bem. olha, Então, o entendimento dele é que ele só faz a prece quando a comida é um risco para a gente. Aí tem que exatamente. orar, tem que pedir proteção, né? Mas Tá eu certo. gostaria que vocês rissem, porque a piadinha foi com a intenção de vocês rirem. E vocês Nós não nós riram. rimos. Foi boa, foi ótimo, Terivaldo, viu? E isso eu acho Muito que bom. faz a gente pensar muito assim, às vezes a gente, não sei vocês, mas como a Dora deu exemplo, né? Às vezes a gente tem uma atividade que a gente faz rotineira, então o trabalho. É, Eu trabalho todo dia, tudo. O dia que eu faço a prece logo cedo, que eu peço pelo dia, que eu peço pelas atividades do meu trabalho, é muito diferente. As coisas fluem muito assim, de forma mais leve, do que quando o dia que eu não faço, né? Então, é muito importante. Então, a gente não deve deixar de fazer nunca, e, né, inclusive no caso da piada do Sr. Evaldo, né, Sr. Evaldo? Só quando a gente está diante de um risco. Tem que ser sempre, não é verdade? e eu lembrei de uma outra passagem, agora não é piada, é uma passagem séria, né? Que nós, na reunião de mocidade espírita lá em Piracicaba, nós todos reunidos lá na mocidade, estudando,
E o estudo era sobre a prece. Nós estávamos estudando sobre a prece. Quando faz a prece? Na hora que a gente desperta de manhã, a gente acorda, na hora do almoço, na hora de deitar, na hora do jantar, as refeições. Quando é que a gente deve orar? As lições estavam sendo conduzidas nesse sentido. Aí entrou na sala a dona Nairzinha. Dona Nairzinha era um anjo em pessoa, uma criatura celestial, uma pessoa extraordinária. Então nós perguntamos, dona Nairzinha, quais os horários que a senhora ora? Quando é que a senhora faz suas preces? Ela parou, pensou, falou assim, ai meu filho, eu oro durante todos os momentos do dia, quando eu vejo uma flor, quando eu vejo um cachorrinho latindo, quando eu vejo o céu lindo, quando eu sinto aquela brisa, eu oro sempre, estou sempre ligado ao alto. Então nós emudecemos, porque nós estamos discutindo quais os horários do dia que a gente deveria orar. A gente deve orar sempre. Nós temos que sempre nos manter ligados ao alto, né? Então, quando você vai cortar aquele tomate gostoso, né? Agradecer a Deus por aquele tomate delicioso, maravilhoso. Esse intercâmbio com o alto. E a dona Nerzinha nos deu uma aula maravilhosa. Exatamente. Tá Faz muito certo. tempo isso. Isso mesmo. Muito bom, Seriovaldo. Vou Quer terminar continuar? nossa leitura, então. Vamos lá. Vamos lá. Aqui entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação. Viajores de longos e escabrosos caminhos, trazemos a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Essa rogativa, ela nos remete a um entendimento que modifica, a um entendimento que penetra, a um entendimento que nos faz livres, porém responsáveis. Quando ele diz aqui que a gente traz a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis, é porque os homens, eles têm um costume de se colocar sempre numas posições de superioridade, inferioridade, de domínio. E a gente sabe que no plano espiritual existem também as posições, mas que estão relacionadas à moral dos indivíduos. Aqui no planeta Terra é muito diferente. E durante muito tempo, e quiçá até os dias de hoje, algumas pessoas têm muito medo da força do conhecimento, da força que o entendimento pode fazer. Durante muito tempo, por exemplo, as missas eram ditas em latim. As pessoas estavam ali e nem sequer entendiam o que estava acontecendo. Era mais um rito de ali estar do que de entender. A mensagem, né, os escritos não estavam à disposição de todos. A própria ciência não estava à disposição de todos. As mulheres não iam para a escola um tempo atrás. Então tinha esse entendimento de que o saber não era para todos. Porque quando você se instrui, você se liberta com responsabilidade. Aí a responsabilidade vem da moral, né? Porque muitos se instruem e se aprisionam por conta
de suas imperfeições morais. E ele vem nos pedir, então, humildemente, pedindo a Jesus que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa se libertar de nós mesmos, da ignorância que nos faz, até hoje, ainda enveredar pelos caminhos tortuosos de tudo que é prova, que é expiação, que ainda sofremos por insistir na ignorância, por muitas vezes ter ali a luz. Há quanto tempo nós ouvimos falar de Jesus? Há quanto tempo? Ele veio há mais de 2000 anos. Talvez seja a minha primeira encarnação como espírita, mas certamente eu já ouvi falar do Cristo em outras vidas. Há quanto tempo eu venho me negando a esse entendimento? Nessa prece, quando ele pede, então, para que nós estejamos abertos a essa compreensão, é para que a gente diga assim: Senhor, estou cansada de bater com a cabeça no meu orgulho. Estou cansada de ficar aprisionada, dependendo dos outros, ou colocando nos outros a culpa de eu não evoluir. Dizendo que se eu não melhorei, é porque o seu Ariovaldo não rezou por mim o bastante, como eu pedi. Ou, se eu não melhorei, é porque o meu filho não permitiu, porque eu tive um marido difícil. A gente precisa assumir a rédea da nossa própria existência. E o entendimento verdadeiro da mensagem, da boa nova, ela faz isso. Ela entra primeiro rasgando, né? Machucando a gente. Porque ela vem tirando os véus de tudo aquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos. Num processo de autossabotagem, como eu já falei. Mas depois é um caminho sem volta. Depois que a mensagem chega e que você internaliza ela, você pode até continuar cometendo equívocos, mas a sua consciência não te permite mais a paz. Você se sente incomodado. E aí eu me recordo, lá em Mateus, no capítulo 10, se eu não me engano, versículo 34, quando ele diz que não veio trazer, acho que não é 34 não, é por aí, que não veio trazer a paz, mas a espada, essa espada íntima, dessa reforma que a gente faz e que é uma luta de nós com o homem velho que ainda habita em mim, com o ser primitivo, do qual eu estou muito mais perto do que o ser angelical que eu fui criada para ser. Então, Senhor, aqui eu peço também que a gente esteja sempre aberto ao entendimento, que a gente consiga encontrar nas palavras de vida eterna do Mestre o caminho seguro para a gente seguir, sem atalho, sem tropeço. Porque a mãozinha de Jesus vai estar sempre estendida para a gente. Né? Às vezes a gente vai se envergonhar quando a gente olhar assim, quando vem aquela claridade, né, do Evangelho, muitas vezes a gente se envergonha. Mas Jesus está sempre ali, nos dando uma nova chance, nos permitindo novamente. Há quanto tempo ele faz isso, não é mesmo? Pois é. Que lindo, hein, Tainá? Temos que Lindo. convidar ela já para a semana que vem de novo. Eu acho Muito justo. Muito bonito. Acho muito justo. Daqui a pouco eu fico fixa no programa, aí a gente vai chamando outros convidados. Ai, eu queria adorar, né, Maravilha. Muito bom. Mas perfeito, 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 Dora. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando no que eu poderia acrescentar. Mas eu acho que nada, porque tudo que você disse é exatamente o que a mensagem está vindo nos trazer, é o que ela nos mostra. Então, eu acho que a Dora disse tudo, Sr. Leovaldo. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, ela disse tudo. Eu estava pensando aqui quando o Emmanuel falou assim, mas temos sede das suas palavras de vida eterna, né? Que ele fala na peça, essa sede que nós temos, que é uma sede que nós trazemos na alma, no fundo da nossa alma. Por quê? Porque somente com os conhecimentos, com o aprendizado,
que a gente vai se corrigindo, vai se melhorando, vai crescendo espiritualmente, né? A gente vai caminhando cada vez mais. Me lembrei também de uma passagem também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso não foi Bolsonaro, foi Jesus que falou isso. Então não vamos confundir. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, à medida que nós conhecemos todas essas verdades que Emmanuel vai expor aqui para a gente, nós vamos nos libertar e vamos caminhar cada vez melhor. A vida vai ser mais suave, né? Aquela orientação. O que faria Jesus se estivesse no nosso lugar naquele momento? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Para a gente saber o que ele faria, a gente tem que conhecer os seus ensinamentos, o seu comportamento, a sua vivência, as suas ações, os seus sentimentos, para a gente saber e viver como Jesus viveria se estivesse no nosso lugar. Isso que nós precisamos. Muito obrigado, viu, Dona? Muito Perfeito. bom. Essa colocação do seu Ari foi tão boa, né? Porque como que a gente bota assim uma desculpa de que a gente é muito imperfeito, põe Jesus assim lá longe, diz assim, mas eu não sou Jesus, né? Está esperando de mim o comportamento de Jesus? Quando você assume como espírita que ele é seu modelo e guia, ora, o máximo que eu tenho que fazer é copiá-lo. Então é preciso sim que a gente o copie. É preciso sim que a gente tente fazer. Vou conseguir sempre? Não. Mas eu preciso estar o mais perto possível. E como que eu vou saber pensar o que Jesus faria se eu não conhecer? Como o seu Ari colocou. Você quer ver uma coisa? Judas estava do lado dele e não sabia como ele faria. Tanto que achou que ele fosse se impor naquele momento. Achou que ali ele ia, né, no momento em que ele fosse apontado e condenado, que ele fosse virar o jogo. Não, agora vocês vão ver a que eu vim, né? Judas esperava isso dele. Estava do lado dele e não sabia como ele agiria. Até hoje, seu Ari e Tainá, muitos de nós imaginam o Messias como aquele que vai virar o jogo. Aquele que vai chegar botando bronca, né? Só que Jesus nunca ia ser exemplo de dominação pela guerra ou pela imposição. Mas até hoje, a gente às vezes acha que sim. Que pena! E quanto que a gente precisa estudar para conhecer Jesus, né? Porque às vezes a gente se confunde mesmo. Pois é, tem toda a razão. E que a gente aproveite essa oportunidade do estudo, né, deste livro que traz as mensagens, os ensinamentos de Jesus na ótica da visão espírita, né, com o auxílio dos ensinamentos que também nos foram trazidos através de Allan Kardec, para que a gente conheça cada vez mais dessa grandeza, né, que esteve aqui com a gente, deixou esses ensinamentos e ainda está cuidando de todos nós, nos ajudando, para que a gente tenha sempre essa posição, né, senhora Leovaldo? Como será que Jesus se comportaria nessa situação? Como será que Jesus agiria nesse momento, diante dessa dificuldade? Então, que a gente aproveite tanto essa oportunidade do centro que está disponibilizando para a gente, para quem puder nos acompanhar, quanto o trabalho que a Dora faz e tantos outros que estão aí, graças a Deus, disponível, né, para a gente ter acesso a essa informação, fazer essa reforma íntima e conseguir viver de uma forma mais amena, mais feliz, mais em sintonia e sentindo de fato a verdadeira felicidade, né? Então, muito, 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 muito obrigada. Foi um prazer imenso ter a Dora aqui com a gente, a senhora Ariovaldo, nosso mestre lá da Casa Espírita, e todos que estiveram aqui conosco. Nós estamos chegando próximo ao fim, mas se vocês quiserem fazer algum comentário, acrescentar mais alguma coisa, será de grande valia. Fiquem à vontade. Eu queria ficar com as palavras da Dora
ainda ressoando em mim. Achei muito bonito o que ela falou. Legal. Acho que já podemos encerrar, acho que já deu o tempo. Legal. Muito obrigada, Tainá. Obrigada, seu Ari, ao Obrigado. Vitor, que mediou aí o convite, e a todos os companheiros que nos assistiram, ou porventura que vão nos assistir posteriormente. Gratidão imensa por essa noite. Muito obrigado. A gente que agradece muito. Gostaria de fazer uma prece de encerramento para nós, Dora? Eu gostaria sim. Muito obrigada. Vamos orar. Vou aproveitar então essa página que nós lemos, essa prece de Emmanuel, e finalizar a nosso modo rogando a Jesus, esse amigo, que esteja sempre conosco, apaziguando o nosso coração, às vezes tão ansioso pela nossa própria reforma, pela reforma do planeta. Nós te pedimos, Jesus, a paciência, a força, a tolerância, para seguir o mais perto possível daquele modelo que tu nos deixaste. Sei que muitas vezes vacilamos, mas todo novo dia, a misericórdia do Senhor nos alcança, permitindo que a gente reveja e recomece. Eu não posso estar no coração de todos os meus irmãos de caminhada, mas tu podes, Jesus. Tu conheces todos os corações. E eu te peço que a paz que nos envolve nesse momento chegue aos corações desanimados, revoltados, em negação. Tantos companheiros com os olhos da carne perfeito, mas os olhos da alma completamente sem enxergá-lo. Sê para todos nós a luz que guia paciente e nos estimula sempre a seguir. Obrigada ao benfeitor Emmanuel, através do querido Chico, pelos estudos que nos proporciona. E a todos os companheiros que nos escutam, uma noite de muita paz. Que assim seja e assim vai ser, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Então, muito obrigada. Foi um prazer imenso você iniciar com a gente esse projeto tão bacana para nós, né, Ariovaldo? E é isso. É isso. Muito obrigado, viu, Dora? Obrigado a todo mundo, a todo o pessoal de Rio das Ostras e todos aqueles que nos ouviram. Muito obrigado. E vamos continuar. Semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Vamos ter a primeira lição de Emmanuel, do livro Verdade. Então, vamos divulgar esse trabalho de vocês, com certeza. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Um grande beijo no coração de todo mundo e uma boa semana a todos. Tchau! Tchau. Imortal, o ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar o seu desejo, um mundo melhor. Seu desejo, um mundo